O Rádio de Verdade pegou a ponte aérea para falar com um jornalista, radialista, polemista. Tem gente até que diz que ele é socialista, mas isso a gente vai perguntar. Modalista até que ele não é, não. Ricardo Eugênio Boechat. Boechat, obrigado por você ter recebido a gente aqui no Jornalismo da Band. Obrigado a você. Esse negócio de polemista. Eu lembro de ter recebido salário nessa época, mas aceito. Boechat, você começou a carreira com 17 anos, muito cedo para os dias de hoje, né? Eu diria o seguinte, quer dizer, eu sempre fui como um mero leitor, consumidor, um cara ligado no noticiário, mas eu não me classificaria como alguém que acompanhava o noticiário com a cabeça de quem um dia imaginava que faria parte daquilo profissionalmente. Quando eu estava já vendendo livros, o pai de uma amiga minha, a quem eu procurei para vender uma coleção, reclamou que eu devia estar numa atividade que exigisse mais de mim intelectualmente, porque ele gostava muito das coisas que eu escrevia, das redações e tal. Pai de uma colega minha de turma. E me disse que ia me conseguir um teste no Diário de Notícias, porque ele achou que eu devia me meter com atividades voltadas para jornalismo, letras, o que fosse. Bacana. E me levou, eu fui de fato no Diário de Notícias, como poderia ter ido numa biblioteca arrumar um emprego, ou numa escola arrumar um emprego, ou em qualquer outro ambiente onde de alguma forma eu pudesse caminhar com as minhas próprias pernas. E essa entrada ali, que eu classificaria de acidental, me colocou dentro do jornalismo formalmente. Eu gostava de jornalismo, mas eu não diria que ambicionei ser jornalista em nenhum momento. Até então. Porque você parece tão envolvido com o noticiário político, parece que você gosta. Você acha chato? Eu acho insuportável. Por quê? A quantidade de escândalos? Os personagens são os mesmos, os conflitos são falsos. Poucos deles, de fato, dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso feijão com arroz do dia a dia. Poucos deles têm personagens atuando movidos por sinceridade ou por ações concretas. É um jogo de cena, um jogo de formalismo. Vou ser sincero com você, Boechat, quando você apresenta um debate entre os presidenciáveis, a sua cara é que você realmente às vezes fica falando assim, nossa, que chatice. Essa é uma impressão que você me dá. Você escuta muita falácia e meio que... Se você pensar bem, não pode fazer nada. Digamos o seguinte, as pessoas assistem a esses debates tendo ereções, não? Eu também não, pô. Então, eu veria ter uma ereção vendo... Agora, eu estou ali cumprindo um papel. Minha função ali não é ficar entusiasmado, ainda que eu ficasse. Mas devo confessar sinceramente que eu não fico. E não fico por quê? Porque eu não me presto a fazer teatro, não é, infelizmente, meu talento ou a minha vocação. Eu acho que até, se fosse, eu até gostaria, acho fascinante a profissão de ator, mas eu não vou fazer ali uma representação. Nem é o que a Band jamais pediu a qualquer mediador de debate. Eu acho que eu me posiciono ali tentando não expressar nenhum tipo de emoção, porque não devo fazê-lo. Agora, se me perguntarem honestamente o que eu acho dos debates políticos no Brasil, acho chatos pra chuchu, entendeu? Necessários e tal, prestigiosos, mas acho chato. Como consumidor da coisa, acho chato. Bastante chato. A discussão política no Brasil é muito chata, cara, porque quer pelos temas em si, quer pelos atores e por suas intenções reais. Então, não é que você está discutindo ali coisa... O A tem uma pregação e uma abordagem, uma linha antagônica do B, e quem vencer imprimirá essa linha, conquistará ou construirá esse caminho, abrirá essas trincheiras e tal, e vai cumprir aquelas promessas. Não é isso que a gente vê, historicamente. O A simula ser diferente do B, porque se forem iguais, não, entendeu? Vão ter que dividir o resultado e tal. Eles têm que se diferenciar de alguma maneira para que você vote num ou no outro, para seduzir este ou aquele segmento do eleitorado. Mas uma vez lá, uma vez eleitos, o que objetivamente, na profundidade das mudanças que podem acontecer ou poderiam acontecer, a gente vê mudar? Não vê. Isso se repete
eleição a eleição, década a década, os personagens são os mesmos, as figuras são as mesmas, blá 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 é o mesmo. Então há uma falsa solenidade, uma falsa importância, um falso peso decisório no noticiário político. Assim, então você vê, para dar um exemplo, há pouco tempo tivemos aí a imprensa enlouquece, né? A imprensa política enlouquece de entusiasmo, né? Uma crise institucional entre o Supremo e o Senado. Aí ficamos aí durante uma semana, os repórteres de política, olha, atenção, olha, porque é uma crise. Você vai lá, é um teatro, é um oba-oba, um blá-blá-blá para te encher o saco. Tanto que se você pegar 15 dias depois, aquilo virou o quê? Nitrato de pó, de cocô, de cavalo, de bandido. Tem nenhuma importância, não fica nada, nem um ácaro. E perde-se um tempo. A mim enche o saco, entendeu? A mim enche o saco. Agora, se você me perguntar, isso é parte da nossa realidade? É parte da nossa. Em sendo parte da nossa realidade e produzindo consequências, aí sim, não planejadas por eles, porque eles adorariam que essas consequências não existissem, de desgaste, de afronta, de escândalo, de perplexidade na sociedade e, portanto, em mim também, que faço parte dela, aí eu trato da política. Mas eu não falo de política dentro do cardápio que a política propõe. Eu falo de política porque alguns dos maiores ladrões do Brasil estão na política e eu tenho que dizer, olha o ladrão, pega ladrão. Ou então porque alguns dos maiores farsantes também estão na política. Então, esse cara é um farsante. Mas eu não estou ali discutindo isso. Eu não me proponho a fazer análises políticas. Olha, se houver uma aliança entre o Sarney e o Jader Barbalho, teremos uma tendência tal para a sucessão presidencial, blá, blá, blá. Isso eu estou fora. Não tenho nenhuma paciência nem gosto. Hoje de manhã você travou uma discussão com o Rodolfo Schneider no horário de rede, aliás, no horário local lá do Rio de Janeiro, sobre o funcionalismo público. Você falou assim, o funcionário público ele se sente, ele cuida do seu e depois dos seus. Só depois pensa na lógica coletiva, na população. Você realmente pensa isso? Você realmente acha que em geral, o funcionário público pensa apenas em si? É corporativista? Putz! Pô, todo mundo é corporativista, ponto. Eles são mais? Eles são tanto quanto, sei lá, não vou fazer essa comparação entre graus de corporativismo. Advogados são corporativistas, médicos são corporativistas, jornalistas são corporativistas. Quando as tribos sentem coisas que mexem com elas, elas se mexem como tribos, tá certo? Mas não é nem o corporativismo que eu estava criticando. Estava criticando o Estado como ente, né? De manhã eu fiz uma comparação do Estado brasileiro com o Lesoto, né, que até me equivoquei falando de Suazilândia, mas Suazilândia tem uma pequena fronteira com Moçambique, Lesoto não tem nenhuma. Fica dentro da África do Sul. Lesoto é dentro da África do Sul. É um país independente, um reino, dentro da África do Sul. Ela é cercada de África do Sul por todos os lados. Então, o Estado brasileiro, eu fiz esse paralelo, transformou-se num Lesoto do Brasil. Ele é um Estado independente dentro do Estado brasileiro. Sua tribo, seu povo, fala uma língua própria, tem prioridades próprias, códigos próprios, interesses próprios, prioridades e tal. E eu não quero repetir a ideia de que o Estado é assim na sua cúpula, como se fosse assim. O Estado brasileiro é perverso, é ineficiente, é corrupto, tudo que a gente sabe que porque é controlado pelos tubarões, pelos políticos, pelos grandes figurões. Não, esses são de fato as cabeças dessa perversão de finalidade, mas o corpo dele está contaminado. É a repartição pública na esquina que te dá a percepção e a materialização do mau serviço prestado. É o servidor que está no balcão. É o guarda da esquina na forma como te aborda,
violenta, destemida, desrespeitosa, agressiva, ele não está fazendo isso porque o governador é um corrupto filho da puta. Ele está fazendo isso porque ele é isso também, numa certa proporção. Quando ele te dá um tapa na cara, ele não está te dando um tapa na cara porque o governador mandou dar um tapa na cara ou porque o senador controla o comando. Ele está te dando um tapa porque ele é um servidor público que desenvolveu a lógica que você não vale menos que ele. É quando o cara do Detran te dá uma chacada, te toma uma grana, ou então inferniza a tua vida como taxista para fazer uma renovação de licença ou te dá um carimbo no papel, ele não está fazendo isso porque a perversidade do capitalismo de Estado, porque no Senado manda. Não, picas. O servidor do Senado que entra na maracutaia dentro do Senado, ele não entrou porque o senador mandou entrar, ele entrou porque ele é parte dessa lógica. Claro. E o que eu estou insistindo, e era o que eu estava falando hoje de manhã, é que a gente tem que perder essa visão equivocada, romântica e babaca de que o servidor público é um pobre coitado, é um ser frágil, coitadinho e tal, oprimido pela cúpula do Estado brasileiro, a que lhe impõe uma moral menor, um salário menor, uma prática, coitado. Não, ele está na lógica. E eu quis afirmar que predominantemente o Estado brasileiro é isso. Pergunte aos cidadãos. E digo mais, estou cagando para o Estado brasileiro porque dependo muito pouco dele. Dependo pouco dele. Eu não tenho filho em escola pública, não vou ao hospital público, dei sorte na loteria da vida para poder dizer isso. É sorte, isso é sorte, é a loteria. Não é que você, ou ele, ou ela tem mais ou menos talento ou conhecimento, não, é só. O destino me deu essa colher de chá e eu posso dizer, estou cagando para o Estado brasileiro, cagando para o Estado dele. O que eu quero é o seguinte, não me enche o saco. Mas se você pedir uma renovação de passaporte, a gente tem problema que não tem computador. Se você tiver um problema para discutir com a Receita Federal, porque tem um erro lá, não sei o que, vai, tua vida vira um inferno. Se você tiver uma discussão num tribunal, leva 30 mil anos, não sei o que, bababá. Se você entrar numa repartição pública, bababá. Esse é um aspecto. O Estado brasileiro é isso. E ele não é isso só porque, não tem, coitado do servidor, que não sei o quê, porque falta a máquina, a estrutura, o salário. Não, tem várias áreas, vários bolsões no Estado brasileiro que são bolsões qualificados, bem remunerados, privilegiados diante da média salarial e de garantias que a população possui. Então que merda é essa de ficar cheio de não me toque na hora de dizer que eles são piores, muito piores do que querem nos vender como conjunto? Aí o que o Rodolfo quis ponderar é que não eram todos. É uma ponderação tão idiota que é claro que não são todos. Claro que tem lá os heróis, as exceções, mas do ponto de vista geral, uma coisa é você generalizar, outra coisa é você dizer que é geral. É geral. É geral. Essa é uma realidade, ela é geral. Ela está colocada aí no dia a dia, Cacilda. Me mostra quem é que está feliz com o serviço público que recebe no Brasil. Então, num país que cobra essa carga tributária que o Brasil cobra, que impõe à sociedade, para entregar o que entrega. Então, não se trata só de uma discussão para trocar os políticos de má qualidade que nós temos. O buraco está mais embaixo. Você tem que fazer esta mudança aqui, até porque ela é mais fácil, rapidamente. Você tem que fazer isso, é uma emergência do Brasil, ceifar essa classe. O que está na política brasileira é o que há de pior na sociedade brasileira. Quem é que está na política brasileira? Quem é que está na política brasileira? Que tipo de gente vai para a política brasileira? Não é o trabalhador. Não, até tem, mas ele vai ficar ali. É o que eu digo para o Cristóvão Buarque, é o que eu digo para o Chico Alencar. Eu digo, vocês são sérios, mas vocês são muito mais álibi do que força. Vocês são álibi para a maioria corrupta que está aí. Quando você pega um cara sério no Senado, que representa ali os 4, 5, 6 senadores, sei lá, que tem compromisso com a nação, com a sociedade, etc. e tal, que vão viver austeramente. Hoje o Renan, não sei, está comprando lá uma casa de 2 milhões de reais em Brasília. Como que o Renan está comprando uma casa de 2 milhões de reais? Ele vai encontrar uma aritmética para justificar isso, financeira, mas se há 3 anos, 4, ele foi caçado por um dinheiro com um lobista para sustentar filho que tinha com amante.
Ele estava quebrado há 4 anos, a ponto de ter que precisar pagar dinheiro com o lobista, hoje está comprando casa de 2 milhões. Tem uma maluquice nisso. Essas coisas acontecem tão ostensivamente que eu não tenho nenhum pudor em dizer no mesmo tom que estou lidando com bandidos. Pô. Por que eu não vou recear? Excelência, me desculpe, eu queria ponderar a data vênia. Data vênia é o caralho. É isso, pô. Estou lidando com esse tipo de gente e não estou preocupado que ele processe, reaja ou se sinta ofendido ou queira porque eu pago, porra. Eu trabalho e pago. Desde quando eu vou pagar para não ter o direito de reclamar? Então estou exercendo um direito que eu comprei com o meu suor. Então, quando a gente diz, ou pelo menos quando eu afirmo que o grande problema do Brasil é você produzir um baque qualquer dentro do jogo democrático, mas tem que ser um baque, tem que ser um trauma. Para que a classe política mude de patamar na taxa de respeito, de submissão, de temor à sociedade, eu lamento afirmar que não é só esse o nosso problema. Supondo que esta utopia seja materializada algum dia, haverá ainda que se modificar a relação do Estado brasileiro com a gente. E esta relação não está restrita à relação dos figurões a quem eu me referi. É o servidor da esquina que também se deixou impregnar à sua conveniência, não foi obrigado a fazer isso não, à sua conveniência de uma cultura ineficiente, desrespeitosa, corrupta, afrontosa, violenta e por aí vai, Certeza que você não vai fugir desse tema. O ministro do Joaquim Barbosa, que muita gente diz que é o paladino da verdade, da moral, ele disse há mais ou menos um mês atrás que a imprensa brasileira tem uma tendência, não é pluralista e tem uma tendência a ser de direita. Evidentemente que essa declaração dele não repercutiu muito nos meios de comunicação. O que você pensa a respeito? Não acrescento nem subtraio uma vírgula ao que ele falou. E acho que ele é um servidor público exemplar. Ainda que o Estado de São Paulo tenha dito que ele viajou com dinheiro público quando ele estava de licença, recentemente isso até. Você está se referindo ao tal apartamento que ele comprou? Isso, também teve esse caso. Quando se compra um apartamento nos Estados Unidos, e eu sei porque eu tenho um, a própria imobiliária, o corretor e tal, enfim, é usual que você seja orientado a criar uma empresa, uma pessoa jurídica, em território americano ou fora, como for da tua conveniência, para eles não faz diferença, eles não olham para isso como... Não é todo mundo que tem uma empresa, uma pessoa jurídica num paraíso fiscal que necessariamente está lavando dinheiro de drogas. Claro. Por que chamam paraíso fiscal? Porque a carga tributária é menor. Diz aí quem está adorando pagar imposto ou quem não gostaria de pagar menos imposto, desde que legalmente que eu vou encontrar um utopista. Mas assim, então... Lá te aconselham a fazer isso por questões sucessórias. Se você tiver o apartamento, o imóvel em teu nome, pessoa física, caso você tenha que fazer uma sucessão, separação, morte, órfãos e tal, a carga tributária é enorme. Eu não me lembro agora, mas é muito indigesta. Então o que eles aconselham? Faz uma empresa, que é uma coisa banal, os escritórios de corretores, que são enormes, alguns, têm seus departamentos jurídicos para orientar e estruturar isso, você paga por isso, os honorários. Eles constituem a empresa da pessoa jurídica e o apartamento fica em nome dessa pessoa jurídica para fins de poder te poupar de carga tributária. A maior, não é que você fique isento, não, você paga. Caso você tenha que doar, transferir para o teu filho numa herança, numa partilha, por separação e tal, você vai pagar um tributo, mas vai pagar, digamos, metade do que você pagará ou pagaria se ele tivesse em teu nome. Então, por esta razão, porque eu conheço, aliás, conheço pessoalmente, eu entendi, e foi a explicação que eu vi, ele seguiu essa orientação e criou. O que há aí eu não sei, é uma formalidade legal que eu desconheço, que eu não... Dizem, eu vi em algum lugar, que magistrados não podem ter empresa no exterior. Se ele, como tal, não poderia ter, ele cometeu um erro
Mas não é um erro moral, Sim, sim. não é uma sacanagem. Ele não é o ex-presidente da Casa da Moeda que abriu uma conta na Suíça para botar 20 milhões de dólares que ele tirou da Casa da Moeda, tá certo? Ele não é o cara que levou grana da Siemens no metrô de São Paulo, nem é o Marcos Valério, nem é o Duda, entendeu? Não é por aí, quer dizer. Então eu acho que o que ele foi acusado de ter feito, até onde eu entendi, não constituiu um ato de lesão ao patrimônio público. Pode ter constituído, eu não sei, uma conduta que não está dentro dos protocolos formais, que não pode. Aí tudo bem, eu concordaria com os críticos nesse aspecto. Mas convenhamos, é um detalhe burocrático, formal. Não vi até hoje em relação a ele nenhuma acusação, salvo aquelas baseadas nos rompantes, no comportamento, na maneira de ser, me parece um problema menor, nenhuma acusação contra o Joaquim Barbosa que me fizesse olhar para ele com algum desabono consistente. Detalhe, jamais falei com ele na minha vida, nunca o vi pessoalmente sequer, tá? Só para ficar bem claro. Bacana. Boixá, fala sobre a Band News FM, né? Você chegou em que ano na Band News? Na fundação. Logo na fundação, né? Que eu não lembro quando foi. Eu lembro que a Band News FM ela se lançou com aquele slogan: a cada 20 minutos tudo pode mudar. Eu lembro que os comunicadores... Em 20 minutos tudo pode mudar. Isso. E a cada 20 minutos mudava o comunicador no início da rádio, né? Não. Na verdade não era o comunicador, não. Mudar é porque é uma pizza, né? Um modelo que eles trouxeram numa rádio americana. Isso. Então a cada 20 minutos você interrompe o noticiário de rede, cada 15 minutos você interrompe o noticiário de rede e entram 5 de noticiário da praça local. A rede se desfaz, cada praça entra com o seu noticiário local, aí volta para a rede por mais 15, 20. Então por isso tem esse nome de em 20 minutos tudo pode mudar. Por quê? Porque no primeiro dos 20 minutos seguintes, então que você tem 0, 20, 40, 0, né? Para marcar a hora de 60 minutos. A cada 20 desse, primeiro momento desse 20, você tem um conjunto novo de manchetes, que pode repetir, como às vezes acontece, as manchetes do bloco anterior, que as coisas não mudam com essa rapidez, ou podem mudar. Então eles pegaram esse slogan. Na universidade... Mas o âncora é o mesmo. Na universidade se discute muito o modelo CBN de fazer jornalismo e o modelo Band News FM de fazer jornalismo. Vou dar um exemplo. A Escola Tássio da Silveira, em Realengo, onde o Wellington matou aquele bando de crianças na zona oeste do Rio de Janeiro. Muita gente diz, lá dentro do ambiente de universidade, de que a Band News FM, se eu não me engano, a história foi mais ou menos, alguém ligou para a Band News FM e vocês botaram no ar. Não, ligou para mim. Foi isso. Um certo jornalista diz o seguinte, levou essa questão para a sala e disse o seguinte: vocês botariam essa pessoa no ar? Sem apurar, não, professor, alguém disse. E falei assim: mas quando a Band News faz isso, qual é o recado que ela dá? O recado que ela dá é de que ela é uma rádio mais ágil do que a rádio CBN. A Band News corre o risco também de um maluco ligar e mentir, ou não? Corre. Raro, mas... Não é nem raro, ele existe, eu não sei o tamanho dele. Quando a Dilma diz para você com exclusividade, vou acabar com a miséria no Brasil, o que você faz? O padrão das rádios é botar no ar. Puta que o pariu. Você bota na rádio, bota no ar, trombeteia que foi uma exclusiva. Aplaude. Posa assim, né, repercute no dia seguinte, fica batendo bronha com essa notícia durante anos, ganha prêmio de jornalismo porque deu um furo exclusivo que a Dilma te falou. 5 anos depois não acabou a miséria. O que aconteceu com esse papo aí que você estava levando comigo? Nada, né? Por que não? Porque o agente público tem essa margem para deliberadamente ou não mentir. Sim. Você, como jornalista, acha que como ele é um agente público, como ele é uma autoridade, você então cumpriu o seu dever, porque afinal de contas, é uma autoridade. A autoridade te falou que vai acabar com a miséria em 5 anos, vai mandar um foguete para a Lua, né? Vai achar o Amarildo. E aí você dá, porque afinal de contas ele é a autoridade, é o governador, é o senador, e você sai feliz pro teu lado, ganha teu prêmio Comunix, teu prêmio ESSO, o garoto lá na escola vai achar que isso é o jornalismo perfeito e acabado. Então, o que eu passei a fazer na rádio foi assim: quem é você? Sou um cidadão, o que você quer me contar? Quero dizer que eu vi um corpo ali na esquina agora. Meu irmão, vai pro ar.
Por que você dá notícia da polícia, se você sabe que a polícia mente pra caralho? Por que você dá notícia do ministro da Fazenda, que vive dizendo que o PIB do Brasil vai ser 5 e é 2? Por que você dá notícia de tudo quanto é governante brasileiro que mentem feito um cachorro ladrão? Você está não se questiona o polo da fé pública. Você está acreditando na pessoa que está te ligando. Claro. Por que não? Eu parto do seguinte pressuposto. O cara está indo para o trabalho dele. Não vai em carro oficial nem em helicóptero do Sérgio Cabral, nem em Aerolula. Sim. Ele vai de ônibus, vai de metrô, vai a pé, tá fudido. Vai de trem, vai de barco. No meio desse deslocamento, fudido, pensando em conta, em emprego que não tem, salário que está ruim, no filho que está doente, ele tem uma motivação de entrar em contato com um veículo de comunicação para dar uma informação, fazer uma denúncia. O conjunto de decisões que ele está tomando e as circunstâncias que cercam essas decisões são tão óbvias de que ele está fazendo algo que é sincero, que eu não tenho por que pressupor o oposto. Ele não está pedindo voto, ele não está querendo grana, ele não quer manter reduto de poder, ele não quer comandar partido, estado, região, país, não quer nada. Ele te ligou espontaneamente para te dizer, acabei de ver um helicóptero fazer um pouso forçado na marginal do Tietê. Pronto, botamos no ar ontem, na hora que o helicóptero pousou. Com a margem de risco, é uma queda, não é uma queda, deu alguma merda com o helicóptero na marginal do Tietê. Agora o ouvinte Paulo está aqui na linha conosco. Fala, Paulo, olha, eu estou aqui do lado de cá. Pode ser um maluco? Pode. O que você vai fazer no momento seguinte? Caímos aqui no golpe de um maluco. Era uma mentira, o cara estava bêbado, alguma coisa e tal. Mas há um conjunto de percepções tão intuitivas quanto outras que são válidas para outros processos de apuração, porque esse negócio de dizer que aí, sabe, o jornalista pega aqui, checa ali, confirma lá o contraditório, é igual fuder papai e mamãe o resto da vida de meia. Processo industrial, né? É trepar papai e mamãe. Quer trepar papai e mamãe, mas não tem parabéns, seja feliz. E segura a patroa, que haja saco para te aguentar. Entendeu? Desculpe. Eu tô meio bacana. Escatológico, palavrão, cara, mas me enche o saco. Porque tem um pouco esse show-baoba acadêmico. Não enche um saco. Então, o que aconteceu no caso da escola de Realengo foi o seguinte. Eu estava no meio daquela comoção toda, as notícias chegando, e um cara me ligou e disse, fulano de tal, tinha negócio, ele não me lembro dele, negócio de religião, estava obcecado por negócio de religião. Fundamentalista, lembro. Estava metido com fundamento. E ele não sei se a mãe tinha morrido ou o pai tinha uma morte qualquer recente na família e tal, e a irmã dele mora em tal lugar. E deu o endereço. Eu fui, localizei o endereço, localizei o telefone, liguei como se fosse da polícia. Porque eu não queria que a pessoa atendesse e vendo que era imprensa, desligasse. Então, como é que eu afirmei? Eu fiquei com aquele tom de quem estava ligando de uma delegacia, joguei um H mesmo, confesso. E era a irmã dele. E eu comecei a entrevistar, já gravando, a irmã dele. E a irmã dele é que deu aquelas informações todas que eu botei no ar. Bacana. Que ele realmente estava com esse negócio de religião, que ele morava sozinho já há algum tempo, que a mãe dele tinha morrido, que a mãe dele é que segurava a onda dele. Eu não me lembro dos detalhes. E foi o melhor, o primeiro, o melhor, o mais sincero, o mais impactante de todos os perfis, que foi no momento em que a coisa estava. A rádio deu um salto de apuração, de informação, de definição do perfil do personagem central daquele drama, que os outros chegaram dias depois ou horas, muitas horas depois, porque ninguém conseguiu mais achar a mulher. Eu mesmo, quando estava conversando com ela e tentando levar ali para pegar mais coisa, já estava naquele nível quase redundante de conversa, chegou a polícia na casa dela. E eu disse, peraí que o pessoal da polícia... Aí eu fiquei com receio, obviamente, de um cara daquele, disse, quem é e tal, e criar um ambiente. E eu aí disse, então tá bom, fala aí com eles. E pimba, desliguei, já tinha feito ali o básico. Mas olha, não tenha dúvida o seguinte, eu não sei quem não está levando em conta a voz, e não é a voz, essa voz, então, a voz das ruas, não é a voz, o que o cidadão tem a dizer. Quem não estiver levando em conta está perdendo notícia,
está perdendo baliza, referência, sabe? Parâmetro, sabe? Está perdendo o senso de realidade e está se entregando barato para quem sempre manipulou melhor esse negócio, que definitivamente não foi o cidadão comum. Claro. Então é o seguinte, eu não, se você pegar aqui o meu celular, eu dou ele no ar, eu não dou ele no ar para fazer um numerito, para fazer Você tem problema por ter dado o celular no ar? De que tipo? Alguém te passar um trote? Raro. Que trote que vão passar no cara? Quando eu era moleque, Olha na ligava... televisão, vou dar um trote, passa um trote, tirar uma onda com ele. Quando eu era moleque, a gente ligava, telefone era uma coisa rara no meu tempo, não tinha telefone. E eu me lembro que quando o telefone chegava na casa da gente, ela produzia uma excitação que durava anos, especialmente se você fosse pequeno. Então você discava aleatoriamente para algum lugar e dizia assim, a pessoa atendia, alô? Aí você dizia, pinico de barro da ferrugem? Desligava e ria, caralho. Alô? Aí é do açougue? Não. Então o que está fazendo essa vaca na janela? É igual quem passava na porta das pessoas e apertava a campainha. Houve uma época em que campainha... Eu fiz isso, eu admito. Então está aqui um criminoso. Veja bem, a campainha é um dispositivo eletrônico de uma banalidade. A gente apertava aquilo e saía correndo. Hoje alguém olha para a campainha? Não. Ninguém aperta a campainha. Passava-se trote de telefone antigamente. Hoje não se passa trote. Quem é que passa trote em telefone? E além do que dizer, que trote? Mas que trote? O que é um trote contemporâneo? Eu confesso tem golpe por telefone, né? Não, mas golpe no telefone cai quem quer, né, compadre? Cai quem quer. E olha que tem gente que cai. Cai, mas cai quem quer. Poxa, você... O que fazem no telefone às vezes são brincadeiras. Claro. O cara me ligar de madrugada. E aí, Buxá, estamos aqui na balada e tal. De madrugada? De madrugada. Aqui, eu vou mostrar para você ter aqui. Quantos SMS estão aqui? 861 SMS. Então, agora tem aqui. Meu Deus. E-mail aqui, peraí. Aqui, e-mail. 370 e-mails. Isso não é que está aqui acumulado há 6 meses, não. Isso é o giro por semana, que eu vou, leio, respondo, redistribuo, não consigo, elimino. Tem muito lixo, muita porcaria e muita coisa boa. Isso é o mundo de lá. Opa, não tem problema. Entendeu? São as pessoas que querem fazer um contato, que estão a fim de contar alguma coisa, revelar algo, compartilhar algo, bater um papo, tem de tudo. Poxa, você é um cara veterano e você é um exemplo para a minha geração. Talvez você não tenha consciência disso, mas você é um exemplo para a geração de jornalistas da minha idade. Que perigo. Mas é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é um cara que tem uma humildade suficiente de dizer assim, gente, eu errei ontem, eu fui injusto ontem em relação a uma crítica que fiz a determinada autoridade. Já fiz muito isso. Eu não vou dizer que é algo que as pessoas façam felizes, porque não fazem. Mas eu acho que na rádio, a rádio é muito própria para você ter esse tipo de conduta até. É conversar. Então, na rádio, basta ouvir lá que você vai ver que em muitas ocasiões eu volto a determinados assuntos para dizer, errei, falei uma bobagem aqui, fiz isso, fiz aquilo outro. Você disse autoridade. Quando o alvo da crítica equivocada é uma autoridade, se eles... tem o erro, que é o seguinte, 2 e 2 são 4. Erro é dizer que são 5, ok? Sim. Agora, o Henrique Alves, presidente da Câmara, sim, acha que tem autoridade moral para falar em respeito de manifestantes no plenário. Eu acho que ele não tem. Então eu digo que ele não tem, ele me liga e diz, eu quero uma correção porque eu tenho. Aí é uma divergência, não é um erro. Eu acho que ele não merece nenhum respeito e ele acha que merece respeito. Então ele é Flamengo, ou eu sou Flamengo, ele é Fluminense, ele é alto, eu sou baixo, ele é rico, eu sou pobre, eu sou rico, ele é pobre, não importa, ele é de um estado, eu sou de outro. Então é preciso também conceituar direito o que é o erro. Claro. O erro é o erro crasso, você errou. Olha, eu disse que é para ir para lá, é para ir para cá.
30 centímetros são 25, 2 e 2 são 4, não são 5 e tal. Hoje, por exemplo, eu disse que Suazilândia fazia, não tinha, no final do programa, eu vou fazer 2 correções. Falei morticídio. E amorticínio. Eu não me lembro de ter falado morticídio, mas posso ter falado, como o ouvinte reparou, eu topei. Por exemplo, não fui checar se eu tinha falado morticínio, porque eu sei que é morticínio, devo ter falado errado. Por isso que eu estou te perguntando, eu achei bacana você reconhecer. Como o ouvinte falou, mas isso é um erro banal, isso é uma bobagem que sai indolor. Digamos que eu tenha feito um erro grande, aí eu também vou lá, porque eu vou fazer o quê? Vou fazer de conta que não vi, que errei? O cara começa a escrever e dizer, você acaba refém. Agora tem erro, ou melhor, tem coisa que é vista como erro, ou ouvida como erro, o cara ouve, por exemplo, eu defendo a contratação de médicos estrangeiros, os médicos ficam putos. Eu não acho que todo o calendário de argumentos dos professores em greve no Rio de Janeiro seja o correto. Então você diverge dos caras, os caras ficam putos, começam a querer direito de resposta. A resposta está aqui, a minha opinião. Você não tem que. Minha opinião é minha opinião, a sua opinião é a sua opinião. Você dá a sua lá no sindicato, eu dou a minha na rádio, um jogador de futebol dá a dele no campo e por aí vai. Então, uma coisa é o erro. E o erro não tem como driblar. Você tem que pegar, e é até bom, porque as pessoas percebem que estão falando com alguém igual. Né? Então, assume o erro, sai na urina. Eu faço isso porque acho que tem que fazer, porque não me custa nada. Como é que é a tua rotina, Boechat? Você chega de manhã aqui cedinho? Vou para a rádio, compro jornais, vindo para cá, dou uma... O editorial você já vem com ele na cabeça? Não? Às vezes não, às vezes está tocando a vinheta de abertura, eu não tenho noção do que eu vou falar. Às vezes você escolhe, né? Na manchete, vou falar. Às vezes começo a falar de um troço, um pensamento puxa outro, às vezes já na véspera, aqui o Jornal da Band me inspira uma coisa, eu já separo um tema, já invento cai uma ficha qualquer, às vezes de manhã, mas é mais comum eu pensar sobre o que eu vou falar, me deslocando para cá. Na primeira leitura das primeiras páginas e tal, aquela leitura diagonal ali, bem primeira da manhã, aí tem uma coisa ali que me lembra outra, e aí eu... O que você achou dessa declaração do Papa Francisco, quando ele estava voltando para Roma? Ele disse assim, se uma pessoa é gay e busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? É uma coisa, no mínimo, inusitada, um chefe de Estado, né? Um líder religioso. Tardia. Tudo bem. Mas o que você achou em relação a isso? Achei que ele chegou 50 anos atrasado numa constatação elementar. Né? A igreja é assim. Mas, enfim, mas outras não são. Enfim, eu acho que essa discussão, ela em si, ela é um pouco o resultado do próprio preconceito, entendeu? Eu já acho que tem uma parte importante das sociedades que está alguns passos à frente já da própria discussão, entendeu? Isso aí já tem um vídeo daquele Morgan Freeman sendo entrevistado por um americano lá num programão daquele de televisão nos Estados Unidos, um âncora daqueles bem tradicionais, que o cara começa a perguntar o que ele acha do Dia Nacional da Consciência Negra. E o Morgan Freeman disse, acha uma bobagem. Você é negro? E daí? Por que eu tenho que ter um dia para ter uma consciência? Por que a questão de eu ser negro e você não ser é objeto de alguma discussão? Deveria ser tão irrelevante esta diferença, eu posso te dar um que não devia nem estar ali. Vou chegar direto ao ponto. Agora vem minha hora aí, pelo amor de Deus, eu tenho que fechar o jornal. Tá certo. Quando um pastor evangélico arrenda vários horários em várias redes de televisão e coloca o seu programa lá, e ele está se colocando contra as religiões afro, está se colocando contra o comportamento homossexual, ele não está de alguma forma alimentando um certo ódio em quem já tem uma predisposição a isso? O que eu acho equivocado aí é que ele tenha uma concessão pública para fazer isso. Tá? E às vezes não é nem dele, ele está arrendando, está comprando. Uma concessão pública não é de ninguém, é pública. Pois é. Tá certo? Então, para mim o problema grave está aí. Eu não perderia tempo debatendo a opinião homofóbica de alguém que tem uma opinião homofóbica dentro de sua igreja. Eu não perderia tempo, por exemplo, eu conviveria com a Ku Klux Klan. Está lá a Ku Klux Klan, com aquele monte de racista, filha da puta, odiando. Se ele mijar fora do pinico, se ele encostar a mão em mim, em você,
porque acha que nós não estamos na cartilha dele, aí muda de figura. Mas enquanto ele estiver lá gritando morte aos negros, filhas da puta, ou morte aos carecas são nojentos, foda-se. Aí é complicado pra você, né? Mas, entendeu? Só para não ficar só no... Então, eu acho que as sociedades adultas, maduras, não podem ter a pretensão de dizer que todos são iguais nos seus defeitos e nas suas qualidades. Ela tem que conviver com quem quer ter ou acha que deve ter aqueles defeitos, embora, aliás, nem os enxerga como defeitos. Então, se você tem um pai... Eu acho uma perda de tempo. Eu falo dele muito porque acho uma caricatura engraçada para falar, é um assunto que rende. Mas eu confesso que é uma puta perda de tempo toda essa discussão em torno do Marcos Feliciano. Eu também. Porra, eu caguei pra ele. Qual é a puta importância? Porque ele vai proibir, não sei. Proibir o quê? Se a Comissão de Direitos Humanos fosse um território para se conquistar muitas nada, coisas. como não era antes, mas supondo. Tá certo. Então eu acho o seguinte, tudo essa. Mas o Papa disse que gay não tem que ser discriminado. E eu já não discrimino mesmo. Você é ateu? Sou. Você é ateu? Uhum. Já foi sofrer algum tipo de preconceito, de questionamento? Questionamento. Como é que você pode ser ateu? Muito. Mas desde pequeno? Mas acho normal. Não é normal. Questionamento. As pessoas, quem tem fé, diz, pô, entendeu? Mas desde pequeno você nunca teve fé? Não. Minha avó materna era uma mulher até muito devota e tal, falava em Deus o tempo todo, era uma mulher do século XIX. E minha mãe é uma pessoa que tem sua crença religiosa, meu pai não tinha. E eu nunca fui tocado, eu também não vejo problema nenhum com questão de religião, eu apenas não tenho, sabe, não me toca, eu não consigo. Eu ouço às vezes, tenho amigos pastores e tal, às vezes fico ouvindo eles falar, aí o discurso vai até um ponto que eu consigo acompanhar no conceito humano, nos valores que as religiões defendem, né? Na questão que mexe com condutas, né? Com princípios, o amor, o perdão, né? A esperança, né? E a partir de um certo ponto eu começo a achar que desconectou, fica conversa de doidão para mim. Eu não consigo entrar na mesma trip, entendeu? Quando passa para um plano mais, quando passa para o plano espiritual, para o plano... Aí eu não sinto isso, Rapidinho, Boechat, não vai dar para ler as mensagens de todo mundo para o Boechat, mas olha só, o Carlos Magno, ele é do Rio de Janeiro, ele é analista de infraestrutura, ele está perguntando o seguinte: como eu faço para iniciar no rádio? Preciso cursar jornalismo ou existe um caminho mais curto? O Carlos, já foi muito mais fácil, eu mesmo comecei, como disse, no Diário de Notícias, sem ter um diploma, sem ter um curso. Meu único elemento prático para estar naquele meio naquela época era o fato de ser um bom datilógrafo, porque eu tinha aprendido datilografia na escola. Tirando isso, que era uma mecânica adequada ao meio, eu não tinha... E o que eu tinha mais? Leitura de jornal, curiosidade geral e tal. E ainda assim... passava pela portaria do Diário de Notícias e na redação fui ficando e a vida profissional começou dessa forma. Hoje, para você chegar a uma rádio e sentar na rádio como estagiário ou como profissional, ou o que seja, você tem que preencher determinados requisitos formais. O primeiro deles é ter o diploma de comunicação, para poder, não sei se especificamente dentro do curso de comunicação tem um diploma específico para rádio, mas dentro da faculdade de comunicação, de jornalismo, você investir na sua formação em rádio para poder apresentar esse argumento quando surgiu uma oportunidade, um estágio, uma convocação de emprego, que são raríssimas das rádios, e aí você ficar ali abelhando o mercado até conseguir essa entrada. Se valesse um argumento, um conselho, assim, bem sem compromisso, eu diria o seguinte:
Aquilo que é obrigatório você tem que ter o diploma. As rádios não podem legalmente empregar se você não tiver hoje uma formação de terceiro grau naquela profissão. Mas eu não procuraria entrar no rádio, eu procuraria entrar no mercado jornalístico. Procura entrar, bota o pé dentro. Uma produtora independente, internet, blog, o que for, tenta, e tem mais. E uma coisa, entrar no mercado jornalístico não é ser o jornalista e tal. Isso não te dá exatamente uma inserção no mercado. Você tem um blog, por exemplo. Muitas pessoas têm, eu acho ótimo, quanto mais melhor, mas um cara que tem um blog não está propriamente no mercado jornalístico. Ele está no mercado da notícia, no mercado da comunicação, mas ele não entrou na redação do veículo A, B ou C, onde ele vai ter um emprego, eventualmente com a carteira assinada, horário, Para entrar nesse mercado, você tem que ir para as redações, você tem que ir para as empresas de comunicação. Então, eu primeiro me muniria dos elementos legais necessários, qual seja a formação acadêmica, e depois tentaria abelhar uma oportunidade em qualquer empresa de comunicação possível, fosse grande, pequena, média, do interior, onde fosse. Para a partir dali me conectar, começar a conhecer um ou outro. Pintou uma oportunidade aqui, corre lá, vai lá. Essa você não vai gostar. O Gilmar Nunes está dizendo o seguinte: por que o Boechat tem antipatia pelas forças de segurança do Brasil, ou seja, as instituições policiais? Fala para ele colocar menos propaganda no Jornal da Band. Eu também adoraria botar menos propaganda no Jornal da Band, mas eu sou tão impotente para botar quanto para retirar. Isso não passa por mim. Isso é coisa do departamento comercial determinado pelas necessidades empresariais do grupo. Também concordo que é muita propaganda, mas também conheço o quanto é difícil para os caras manter uma estrutura dessa, enfim, disputando com os gigantes que a gente disputa. Enfim, vocês podem estar certo que quem menos gosta de interromper a programação para botar a propaganda no ar é o veículo, porque normalmente a propaganda deprime a audiência. Então, não é que façam por prazer. Opa, vamos sacanear os espectadores e botar mais um anúncio. Não existe isso. Quanto a preconceito, eu não tenho problema de preconceito, antipatia. A questão é muito simples. Por que eu não tenho críticas regulares aos criadores de ovelhas? Porque criar ovelha no Brasil não é uma atividade que interfira com o nosso cotidiano, com o meu, da forma que outras atividades interferem. A segurança é um problema grave no Brasil há muitas e muitas décadas. Desde que eu me conheço como jornalista, já são mais de 40 anos, que num grau menor ou bem maior até como hoje, a segurança esteve dentre as prioridades, quando não foi a primeira, né? Dentre os destaques, né? Quando não foi prioridade, dos problemas apontados pela própria opinião pública em relação à sua vida cotidiana. Ora, o aparato policial brasileiro, ele lida com essa realidade terrível todos os dias, e é claro que tem muitas histórias, muitas páginas louváveis, admiráveis, mas tem também muitas deploráveis. E ele é muito impregnado de condutas, de cultura, de hostilidade, de violência desmedida, desnecessária. A quantidade de vezes que policiais apertam o gatilho sem medir as consequências daquilo que estão fazendo, pode ser respondida ou dada pelo número de balas perdidas na nuca de pessoas que estavam indo para o trabalho ou levando o filho na escola, quando não o próprio filho. Quando você vê os números dos chamados autos de resistência, que agora virou, aqui ó, revista da OAB do Rio, ó, vê aí, ó, desaparecidos da democracia. Falando das figuras que desaparecem depois de abordadas por policiais, ou das figuras que são dadas como mortas em atos de resistência à abordagem policial. Então, quando se pega as estatísticas da violência e dentro delas a violência atribuída ou de fato cometida pelo aparato policial, é um absurdo, porque não é que eu exacerbo as críticas ao aparato policial. Que a quantidade de erros é enorme e ela é
potencializada pela natureza de quem erra. Quem está errando nessas coisas é aquele cara que mais tinha que nos proteger. Quem mais tinha que nos proteger. Às vezes você está refém de 2 bandidos, ele para pegar o bandido, ele mete fogo no carro, mata você, bandido, carro, caralho. Não quer saber quem é. E aí, pô, você vira uma estatística. Então, o erro dele é um erro tão final, tão distante do erro do criador de ovelha, do ponto de vista do dano que provoca, que é inevitável que ele esteja no centro das observações, das atenções e das críticas, tá certo? Ah, mas e quando o policial cumpre o seu dever? Quando ele cumpre o seu dever, ele cumpre o seu dever. Não é que eu tô uma coisa na balança lá de um dever cumprido não corresponde a zerar a tabela, a balança, diante do erro cometido. O dever cumprido não pesa na balança, me desculpe. A gente precisa parar com isso, em relação a nós todos. Então quer dizer que eu tenho que ser elogiado porque chego aqui para trabalhar de manhã e trabalho até de manhã? Não, me pagam. Eu escolhi essa vida, sustento meus filhos assim. Mas aliás, hoje o Rodolfo estava primoroso nas pensatas. Mas outro dia eu capotei com o meu carro, os policiais me levaram para o hospital. Você queria que levasse para onde, companheiro? Você queria que levasse, chegasse a te chutar, seu filho da puta, capotou? Então, você quer eu estou falando de violência policial ou de desvio de conduta de agentes da lei ou de agentes públicos, e ele vem dizer, não, mas tem agente público muito bom. Tá, vou te dar um exemplo, eu capotei outro dia e me levaram para o hospital. Hã? Então você vai botar isso num lado da balança e do outro lado o cara que sequestrou a Amarildo e matou a Amarildo. Ele vai dizer, não, tá vendo como é que é? Não, isso aqui não pesa na balança. Isso aqui é o que é. É como você bater palma pro passarinho porque ele voa e põe ovo. O passarinho voa e põe ovo. É como ele vive, é o que ele escolheu, sei lá, o que a natureza lhe deu. Então, é mais ou menos por aí. Falei pra caralho, eu quero trabalhar, tchau. Poxa, brigadaço por atender a gente, tá? Bom Jornal da Band. Acho que eu gostaria muito que o Jornal da Band tivesse um pouquinho mais desse boechado no rádio. Que eu gostaria. Tem que falar com um tal de Fernando Mata. Fernando Mata, que é o editor executivo do Jornal da Band. Toda vez que eu tento ser assim como fui aqui agora, ele cerceia as minhas intervenções. Fala, bechamento. Ele está aqui do lado. Ele está aqui do lado. É que não dá. É outro produto, é outro veículo. Você imagina se eu sair falando pelos cotovelos num telejornal. A rede cai, porque as conexões por praças, por blocos e tal, são medidas por segundos. Um estouro de 15 segundos na programação de TV produz uma consequência operacional absurda. No rádio, não. No rádio. Entendeu? Liberdade para as borboletas. Rádio Amor. Tchau. Obrigado, meu abraço, meu irmão. Tchau. Valeu.